Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Dá-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou, requeres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou, requeres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui para esta transmissão, para fazer essa celebração, conduzir a nossa igreja, o nosso povo, em mais um momento de celebração, louvor, honra e glória ao nosso Deus. E para este dia, então, para amanhã desse dia, para essa celebração, eu gostaria de ler introdutoriamente o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 5. E nos diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi
outorgado. Irmãos e irmãs, creio que o maior desafio para o cristão é entender as suas adversidades como oportunidade de crescimento e de santificação. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nós somos envolvidos por essa fé e que mesmo passando por situações adversas, turbulentas pela vida, nós podemos, de alguma maneira, aprender, crescer, nos envolver de uma maneira mais intensa na nossa relação com Deus, e isso produz em nós, de fato, amadurecimento. Por fim, ele diz que há uma esperança que, em meio à tribulação, ela é avivada em nosso coração. Em meio às tentações, em meio às provações da vida, essa esperança ela é reavivada em nosso coração. E essa esperança ela não se confunde porque o Espírito Santo de Deus testifica sobre ela dia após dia em nosso coração. E aí, quando nós estamos passando pelos momentos difíceis e adversos, nós não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos para o nosso Redentor, nós olhamos para a realidade do céu, que é a realidade da promessa de Cristo para a nossa vida. E então, tendo essa esperança vívida em nosso coração, nós suportamos, nós superamos e nós prosseguimos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza em todo o tempo dessa celebração. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dos irmãos e irmãs. Nessa manhã em que nós podemos louvar e bendizer ao nosso Deus, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, nós faremos a leitura dos versículos de número 13 ao 19. Mateus, capítulo 16, faremos a leitura dos versículos de números 13 até o 19. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Alguns veem Jesus como um grande líder religioso, como aquele que dividiu a história em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Outros veem ele como um grande profeta ou um curandeiro, um operador de milagres. Já alguns acreditam que Jesus é o Espírito, o ser mais iluminado que já existiu. Mas para nós, Jesus Cristo é o nosso Deus eterno. Jesus, certa vez, perguntou, como nós lemos aqui, aos seus discípulos: Quem o povo diz que eu sou? E para vocês, quem eu sou? E se Jesus perguntasse isso para você hoje? Quem o povo diz? Quem as pessoas no Brasil, na tua cidade, diz quem eu sou? E para você, quem eu sou? E Pedro, representando os 12 discípulos, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro vai dizer: Tu és o Salvador,
o rei prometido, o ungido. Após essa declaração de Pedro, Jesus diz que a verdadeira revelação a respeito de quem ele é só pode vir do Pai. Homem algum pode revelar quem é Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo João ele escreveu o Evangelho, que nós conhecemos como Evangelho segundo João, as 3 cartas pastorais, e é aquele que escreveu a revelação que recebeu a respeito de quem é Jesus. E no seu Evangelho, no Evangelho segundo Jesus Cristo que João escreve, nós vemos Jesus revelando quem é Deus. Mas quando nós chegamos no Apocalipse também, vemos que é Deus revelando quem é Jesus. Jesus é aquele que tudo vê. Jesus é aquele que sonda e que conhece o nosso coração. É aquele que passeia no meio da igreja. É aquele que sabe o que passamos, o que enfrentamos. É aquele que tem a sua igreja nas suas mãos. É aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. É aquele que tem o livro da história em suas mãos, que tem um livro todo selado em suas mãos. Jesus é a pedra angular, a rocha que os construtores rejeitaram. Pedro, na sua carta, no capítulo 2, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. O apóstolo Paulo também, entendendo da mesma forma, escreveu em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento é Cristo, a razão do nosso louvor é Cristo, porque não somos salvos pela nossa instituição, não somos salvos por obras humanas, por aquilo que fazemos, pensamos, não somos salvos por boas obras, mas somos salvos pela obra, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o fundamento, a base, a razão do nosso louvor. Assim como cantamos agora há pouco, porque nós não simplesmente venhamos dar canções ao Senhor, mas o nosso coração, possamos adorá-lo com nossa alma, com tudo o que pensamos, tudo que temos, tudo que sentimos, que o nosso trabalho, os nossos estudos, tudo, as nossas relações, Cristo seja a razão, que Cristo seja o motivo, porque Ele é o único merecedor do nosso louvor. Então, nesse momento, eu te convido a cantarmos com alegria, com um coração grato a Cristo, que é a razão do nosso louvor. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Glorificado, o inferno e a morte vem.
agitado qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, onde igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitado qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, onde igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, onde igual não há, igual não há. Meu amigo Jesus o Salvador, os milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, forte mercado, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Ele tem o fim abrindo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me por santo coração. Que o mundo me abandone, vencido ao tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampararei.
me abandonará. Se fiel e obediente a quem me vê, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim, dos milhares escolhido para mim, dos milhares escolhido para mim. Nada vai me separar de ti, tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, para sempre rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que sejas digno como tu. Nada vai me separar de ti, tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha vida. Pra te adorar, vivo pra te adorar, vivo pra te adorar. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Irmãos, é uma alegria sempre podermos voltar a esse tema, porque nos remete ao fato de que Deus tem nos suprido e nos sustentado. A palavra de Deus diz que nós devemos participar com alegria da vida da igreja em todos os seus ministérios, em todas as suas áreas de atuação, mas ela diz que nós devemos participar com alegria também do sustento da obra do Senhor. Por isso, nessas nossas celebrações, nós reservamos um tempo para que
nós também participemos dessa obra de maneira prática no que diz respeito à entrega de um dízimo, da entrega da nossa oferta, daquilo que Deus propuser no nosso coração. Mas observando o que a palavra de Deus nos diz, devemos fazer isso com alegria, não por constrangimento, não por barganha, não por qualquer outra motivação, senão a motivação de adorar ao Senhor com os nossos bens, com a entrega do nosso dízimo, com a entrega da nossa oferta. Então esse momento desse tempo de celebração é reservado para isso. Na tela vai aparecer aí para você o número da conta da igreja, que você pode fazer a transferência. Hoje, infelizmente, nós não podemos fazer isso cantando o hino, indo até o gasofilácio, depositando lá o envelope, não é? Que é tão simbólico, tão bonito também, é um ato tão prestimoso na nossa igreja. Mas nós podemos fazer isso de maneira online, através de transferências, e isso tem de fato abençoado a nossa igreja e abençoado a obra de Cristo no nosso ministério aqui. Portanto, irmãos, quero agradecer pela fidelidade dos irmãos que têm permanecido fiéis e dar a oportunidade, oportunizar aqueles que não têm conseguido contribuir da maneira como gostariam, mas que podem fazer isso na manhã desse dia ou em qualquer outro dia da semana, tendo aí a nossa conta disponibilizada. Mas faça isso como expressão de adoração, como expressão de culto, do seu reconhecimento do cuidado e do sustento do Senhor sobre a sua vida. Que Deus o abençoe e te sustente sempre e em todas as coisas. Bom dia, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês nesta manhã falando de missões. Nesta semana, como vocês bem sabem, foi aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, que marca a chegada de Simonton, 12 de agosto de 1859. Por isso que agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos aqui hoje e devemos muito a Simonton, que em uma viagem missionária veio ao Brasil, estabeleceu-se por aqui e iniciou esse trabalho que hoje é uma igreja com quase 1 milhão de membros, com muitos pastores, com uma agência missionária que envia missionários por todo o mundo. Então, hoje nós somos gratos a Deus por essa semana e por saber que agosto é o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Rapidamente, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã sobre a Nigéria, um país extremamente perseguido. A Nigéria é um país da África e eles possuem a maior população, inclusive estão em 7º no ranking mundial de populacional, né? Estão com atualmente mais de 200 milhões de habitantes. Então a Nigéria é um país extremamente populoso e mesmo com uma população de mais de 90 milhões de cristãos, entre católicos romanos, protestantes, pentecostais, a Nigéria sofre com muita perseguição. No ranking e no site do Portas Abertas, a Nigéria está em 12º lugar. Há uma alta perseguição no norte da Nigéria pelo grupo extremo radical Boko Haram, né, um grupo, praticamente um Estado Islâmico africano. Então, como você pode orar pela Nigéria? Ore pelos missionários que estão ali e sofrem perseguição diária, que tem as igrejas queimadas, fazendas queimadas. Então esse grupo radical quer acabar com a ocidentalização do país, que significa praticamente aqueles que são cristãos. Então ore por isso, ore pelos missionários que estão na Nigéria. Recentemente, desde 2015, quando o governo mudou, o país tem sofrido muito mais agora com essas perseguições e diversos ataques às igrejas, fazendas, sempre de pessoas cristãs, com muitas mortes. Então ore pelos missionários, pastores que estão na Nigéria fazendo esta missão. Segundo ponto, ore pelos cristãos que se convertem. Os cristãos, aqueles que eram muçulmanos e se convertem, eles são deixados de lado na sociedade, como em muitas sociedades islâmicas. Então, ore por eles.
Ore para que eles tenham paz, para que eles não sofram esta pressão, para que eles encontrem em Cristo a satisfação e para que o Evangelho avance cada vez mais em suas famílias, mesmo em meio à perseguição. Por último, ore pelo grupo radical Boko Haram, que oprime muitas pessoas, mata pessoas, tortura as pessoas que são cristãs no país. Ore por eles para que o Senhor de alguma maneira mude essa situação. Um abraço, Deus os abençoe, lembre-se da Nigéria nesta semana, em seu dia a dia, e ore por eles. Até mais, até o domingo que vem. Vamos orar nesse momento. Creio que todos nós temos motivos para colocar diante do Senhor, seja motivo de súplica, seja motivo de gratidão, ou intercessão por alguém. O fato é que esse também é um exercício espiritual muito importante, muito significativo na vida da igreja e, em particular, na vida do cristão. Nós temos a oportunidade de fazer isso nesse momento e, como a gente tem feito, eu convido você que está aí em família, se você estiver próximo de alguém, para que você tome essas pessoas que estão próximas de você pela mão, feche os seus olhos e vamos gastar esse tempo ou investir esse tempo que nós temos agora, esses poucos minutos em oração, em intercessão, em ações de graças. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que é razão, que é motivo da sua oração na manhã desse dia. Esse é um momento muito importante, muito significativo. Eu gostaria só de frisar que nós estivéssemos orando de uma maneira muito especial pela vida da nossa igreja, para que Deus continue nos abençoando, nos sustentando. Orar pela saúde do nosso povo, para que Deus continue também abençoando, sustentando, suprindo, consolando aqueles que estão enlutados, estão tendo que lidar com a perda, com a separação. Vamos gastar esse tempo também intercedendo por essas pessoas. E vamos orar também, irmãos e irmãs, pela nossa nação, pelo nosso país, para que essa pandemia cesse, para que o número de mortos caia, para que a gente tenha logo uma vacina, um cuidado especial para que a gente possa retornar às nossas atividades normais, corriqueiras, como nós fazíamos antes, porém com mais experiência e com mais amadurecimento, principalmente no que diz respeito à nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Vamos orar por alguns instantes. Eu convido a todos a fecharem os seus olhos, se concentrarem nas razões ou nos motivos que você tem para orar e colocar tudo diante do Senhor na manhã desse dia. Que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos dar início a uma nova série de exposições bíblicas e nós preparamos com muito carinho uma série expositiva na carta de Tiago, carta do Novo Testamento, uma carta muito importante, muito prática, muito bonita, com lições preciosas para todos nós. Eu espero que seja um tempo bom de aprendizado e de crescimento para todos nós. A carta de Tiago foi escrita quando a igreja já estava se desenvolvendo, quando ela já estava tendo um certo crescimento, uma certa expansão para fora ali da região de Jerusalém, né, alcançando já a Galileia e outras regiões
circunvizinhas, e foi escrita por Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo ele foi morto naquelas primeiras perseguições implementadas por Herodes. Então, quem tinha a autoridade para escrever da maneira como escreveu, exortando a igreja, os crentes naquele período, era o Tiago, irmão de Jesus. E ele faz essa carta, essa exortação, de uma maneira muito pastoral. E quando eu digo de maneira muito pastoral, eu estou dizendo que ele fala sobre questões difíceis, agudas, muitas vezes, procurando estabelecer ou formar no povo crente daquela época, nos cristãos daquele período, uma mentalidade de encorajamento para superar as provas e as adversidades da vida. Nós vamos ver isso, e à medida em que nós formos fazendo essa exposição, isso vai ficando cada vez mais claro. Como tema geral dessa exposição, nós colocamos o tema que é o tema que na verdade, a temática do próprio Tiago, que é fé e prática. Fé e prática. E aí o tema ficou como se a ideia dele fosse ajustar a conduta da fé com o aspecto de crer, com o ser e o fazer. Tá bem? Então, a temática da carta tem a ver com isso, tem a ver com o fato de exercitarmos a nossa fé. E aí ele procura ajustar o crer, as expressões dessa nossa fé, com o fazer e com o ser. Então, nós vamos ter aí uma série de mensagens, são 11 sermões que nós preparamos na carta de Tiago para a edificação nossa e o crescimento da nossa igreja. Dividida aqui entre mim, o pastor Alain, o Jean, todos nós teremos aí uma participação na exposição dessa impressionante e fundamental carta para a sua igreja. Vamos então do início, capítulo 1 de Tiago, dos versículos 1 até o versículo 20, é a primeira divisão dessa série de sermões, em que nós vamos tratar sobre o tema como lidar com as dificuldades da vida. Como lidar com as dificuldades da vida. Esse é o assunto, o primeiro assunto da carta de Tiago. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado ou aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. De fato, irmãos e irmãs, há um aspecto muito significativo aqui na mensagem de Tiago, e alguns aspectos são importantes. Em primeiro lugar, o Tiago, como nós já mencionamos, o irmão de Jesus, escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. E essas 12 tribos, obviamente, ele faz menção ao povo eleito de Deus, o que foi os judeus que haviam se convertido e que, por conta da perseguição que existia em Jerusalém, tiveram que sair das suas casas e ir para outros lugares. Ou até mesmo pessoas que haviam se convertido pela pregação do Evangelho, já não sendo de Jerusalém, mas de cidades ou de regiões adjacentes ali. Esses eram os da dispersão ou da diáspora também chamada. Ele escreve justamente porque havia um aspecto de necessidade daqueles irmãos serem exortados por conta das perseguições que existiam. E eram perseguições severas, muitas tribulações eles tinham que experimentar. Um dado interessante que talvez nós não tenhamos muita noção é de que os crentes, os cristãos daquele período, em sua esmagadora maioria, eram pessoas pobres, necessitadas, viúvas, órfãos, pessoas que trabalhavam nos campos e prestavam serviço, portanto, àqueles que eram donos de propriedades e que muitas vezes, e esse é um dos temas também aqui da carta, eram subjugados, não é? Eram explorados no seu trabalho. Então, Tiago, ele conhece essa realidade, ele sabe dessa realidade, mas ele olha para essa situação e tenta exortar esses irmãos a que permaneçam firmes, sejam perseverantes, porque a grande mensagem que existe para o povo cristão, e isso serve para nós, isso talvez é o que mais nos aproxima daqueles irmãos naquele período, é que esse mundo não reflete a nossa realidade da eternidade. Somos forasteiros, somos peregrinos aqui e temos que viver, portanto, na perspectiva de uma outra realidade, ou de um outro reino, de um outro país. Somos, de fato, povo de Deus e que, por pertencermos a esse Deus, temos que ter uma perspectiva que vá além das perspectivas que movem este mundo, que gerenciam as mentes desse mundo e as práticas desse mundo. Então, o nosso olhar não pode ser um olhar circunstancial para as questões que nos envolvem simplesmente ou meramente aqui. E essa é a ideia de Tiago em chamar a atenção para a perseverança. Então, há uma realidade de tribulação, há uma realidade de dificuldade, mas há também a realidade da perseverança dos santos, da perseverança do povo de Deus em permanecer firmes, fiéis, confiantes no Senhor, para que ele passe por essas provas da vida, por essas tribulações e seja então santificado, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse aspecto. Então ele saúda essa igreja, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, mas ele começa então agora, a partir do versículo 2, a dar algumas orientações sobre como lidar ou como enfrentar essas durezas, essas agruras, sob uma perspectiva da fé, sob uma perspectiva da esperança que habita em nosso coração de Cristo, de uma vida eterna e assim por diante. Versículo 2, então, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aqui é um dado muito importante que nos leva a entender um pouquinho sobre a temática da carta de Tiago. Parece-nos paradoxal, contraditório essa expressão, tribulação e alegria.
E de fato se você parar para pensar nesse aspecto mais primário da coisa, mais relacional, né, dessas duas coisas, tribulação e alegria. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, não por causa das provações em si, não por causa da tribulação ou da dificuldade em si, mas por causa do que ela produz. E esse é o foco que nós devemos jamais perder. Ele diz então no versículo 3, por que nós devemos ter motivo de toda alegria, estar satisfeitos mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades? Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aqui é importante, irmãos, nós pensarmos sobre o sentido dessa palavra provação que ele usa aqui, nesses 2 versículos, em 2 ocasiões. O ser provado, dentro da intenção aqui de Tiago, e é o que está lá no grego, é a palavra que tem a ver com o ouro que era passado no fogo para tirar as suas impurezas. Provação, então, aqui é a palavra que tem a ver com o fato de sermos trabalhados, sermos purificados. Então, ter por motivo de toda alegria, dentro da perspectiva do reino, dentro da perspectiva da fé, tem a ver com o fato de que Deus proporciona a nós situações para que, uma vez provados por essas circunstâncias, a nossa fé seja reavivada, seja aumentada, a nossa santificação seja evidenciada. E isso tudo produzindo em nós perseverança. E veja um dado muito importante, que talvez também seja outro dado que também nos aproxime bastante, que é o seguinte: muitas vezes quando passamos por dificuldades, muitas vezes quando passamos por tribulações ou somos provados em algumas coisas, há um sentimento no nosso coração, em alguns momentos, de revolta ou até mesmo de questionamento sobre a existência de Deus e sobre o amor de Deus por nós. E o que Tiago está enfrentando aqui é justamente essa dificuldade. Talvez esses irmãos que passassem por essas tribulações fossem também tentados a se revoltar contra o Senhor, se rebelar contra Deus, a questionar a sua existência, a questionar o seu amor. Mas veja, quando nós olhamos esse aspecto da provação, dentro dessa perspectiva de purificação, para nós que temos a perspectiva de um reino que não é meramente esse mundo, isso tem que ser para nós motivo de alegria, porque é o modo de Deus agir em nossa vida para nos santificar, para nos aperfeiçoar. Assim como o ouro que passa pelo fogo é tratado, ele é purificado e se torna cada vez mais precioso a partir do momento em que ele passa por esse processo. Tiago está dizendo, então, que esse é o motivo de passarmos pelas provações com toda a alegria. E essa perseverança, então, que é produzida no nosso coração, tem a ver justamente com o fato de nós não tirarmos os nossos olhos de Deus, através da tentação dos questionamentos sobre a sua existência, o seu poder, a realidade do seu amor por nós, o fato de perseverarmos é jamais perdermos o foco dessas verdades, dessa realidade. Em sabendo que Deus, através das provações, nos aperfeiçoa, nos santifica, tira de nós as impurezas desse mundo causadas pelo impacto do pecado, isso deve ser para nós motivo de alegria e de perseverança. Senhor, continuarei crendo em Ti, a nossa fé está cada vez mais forte no Senhor. E talvez, irmãos, nós não tenhamos uma oportunidade melhor de trabalharmos esse aspecto da nossa fé e da nossa relação com Deus, justamente quando nós passamos pelas provações, pelas adversidades, pelos momentos turbulentos e adversos da nossa vida. O apóstolo Paulo, trabalhando sobre isso, ele fala assim, quando eu sou fraco, é que eu então sou forte. Porque ele fala que essa fraqueza, que essas debilidades o fazia se aproximar mais do Senhor.
Ele entendia que quanto mais ele enxergasse as suas deficiências, as suas vicissitudes, as suas debilidades, mais ele precisaria se aproximar do Senhor, mais ele precisaria estreitar o seu relacionamento com Deus. Tiago está dizendo exatamente isso, que passar com toda alegria por essas provações, sendo elas coisas que nos purificam, nos modelam, não é? Nos aperfeiçoam, nos conduzirão mais e mais a uma relação mais íntima com o Senhor. Irmãos, e essa é a razão da nossa existência. Essa é a razão da existência do crente, estabelecer, estreitar e perseverar nessa relação com Deus, de tal maneira que as circunstâncias difíceis e adversas desse mundo jamais nos afastarão desse nosso Deus. Jamais tentarão o nosso coração ou tentarão mudar a nossa concepção para que questionemos a sua existência ou duvidemos do seu amor. Perseveramos porque essa provação produz em nós esse aperfeiçoamento de tal maneira que a nossa relação com o Senhor se torna cada vez mais evidente. E aí, essa perseverança vai nos conduzir a algumas ações práticas, e aqui o Tiago começa a falar já sobre esses aspectos mais práticos da nossa fé. E ele fala assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E isso tem a ver com as virtudes do reino em nós, as virtudes dessa fé em nós, o fruto, né, do Espírito Santo evidentes em nossa vida e na nossa relação com Deus, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Para que na prática da nossa fé nós não sejamos encontrados incompletos, para que em tudo aquilo que a gente faz esteja ajustado com aquilo que a gente crê, esteja alinhado com aquilo e aquilo que a gente faz esteja alinhado com aquilo que a gente professa. E essa é a ideia. Contudo, meus irmãos, o segundo aspecto aqui de como lidar com as circunstâncias difíceis, as tribulações e as dificuldades da vida tem a ver com a sabedoria. E aí a continuidade desse sermão de Tiago tem a ver justamente com isso. Veja só, ele encerra o versículo 4 falando que em nada sejamos deficientes dentro desse aspecto das virtudes do reino em nós. E um desses aspectos tem a ver justamente com a sabedoria, porque ele diz assim, se porém vocês têm alguma deficiência no que diz respeito à sabedoria. Por quê? Porque Tiago entende que a sabedoria é uma das virtudes mais fundamentais para sabermos lidar com as vicissitudes da vida, com as dificuldades da vida, com essas tribulações. Sem essa sabedoria, nós certamente tropeçaremos em diversos aspectos. Sem essa sabedoria, nós não saberemos como aplicar as virtudes do reino no nosso dia a dia. Então, ele está falando, se porém algum de vós necessita ou tem deficiência dessa sabedoria, e a palavra necessidade é a mesma palavra de deficientes aqui do versículo anterior, então ele fala assim, peça a Deus, porque sabedoria é algo extremamente importante para lidarmos com essas situações. E essa sabedoria aqui não tem a ver com inteligência, não tem a ver com conhecimento intelectual, mas tem a ver com a capacidade de termos discernimento para saber o que é bom e o que não é bom. Essa sabedoria ela é encontrada em pessoas que não têm um conhecimento vasto sobre cultura, sobre determinadas áreas especificamente, não tem a ver com essa ideia de formações universitárias, né, dessa capacidade que a gente tem de se desenvolver. Esse é um tipo de sabedoria, um tipo de conhecimento
construtivo na nossa vida em determinados momentos, quando nós buscamos construir uma área de conhecimento na nossa vida. Contudo, essa sabedoria tem a ver com o fato de que Deus lhe dá condições de discernir o momento em que você vive e a maneira como você deve responder a esses momentos ou essas circunstâncias de acordo com a sua fé. É a mesma sabedoria que é pregada pelo sábio em Provérbios, por exemplo. Não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus, é aquela que Ele esclarece as nossas mentes, os nossos corações, abre os nossos olhos para as realidades espirituais e para as realidades físicas, naturais, de tal maneira que a gente saiba se relacionar com todas essas coisas de maneira coerente, de maneira harmônica. E ele está dizendo o seguinte: se então a dificuldade que você tem em lidar com as tribulações da sua vida tem a ver com a falta de sabedoria, peça a Deus. E é interessante, irmãos, que Tiago coloca aqui essa sabedoria como algo que Deus tem prazer em nos dar. Diz, peça a Deus, mas peça com fé, peça porque Deus, Ele nos dá, Ele dá liberalmente, nada lhe impropera, Ele não recolhe a mão, Ele concede. Ele não questiona quando o nosso pedido com fé de sabedoria é feito diante dele. Deus sabe das nossas necessidades, e se sabedoria é o que nos falta para lidar com as circunstâncias adversas da vida, Deus nos dará. Peça, porém, com fé e em nada duvidando. É o exercício da fé e o combate de Tiago aqui com relação aos questionamentos que a gente pode fazer a Deus e a maneira como Ele age em nossa vida. Ele está dizendo que quando fazemos isso, quando nós questionamos a Deus, quando nós duvidamos desse relacionamento com Ele, o que está nos faltando é justamente a sabedoria. E aí nós temos que nos empreender a buscar essa sabedoria em Deus, pedir porque Ele nos dá liberalmente. E aí ele usa aqui algumas expressões que nós vamos ver durante toda a carta, expressões que ele traz para exemplificar, expressões metafóricas sobre o que ele está trazendo. Então ele traz um ensino e ele exemplifica, ele traz uma metáfora, não é? Uma figura de linguagem para entendermos o que ele está dizendo. E ele está dizendo o seguinte, que quando a gente pede sabedoria ou coloca uma súplica a Deus sem fé, duvidando que Deus pode nos dar, é como se a gente estivesse orando assim, Senhor, eu estou precisando disso, mas eu sei que o Senhor não vai dar mesmo. Então ele está dizendo o seguinte, que esse homem não vai ter nada de Deus. Deus não vai atender porque há dúvida, há questionamento em seu coração. E aí ele fala o seguinte, que esse homem é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ora ele está bem com Deus, ora, quando as coisas estão boas, ele está num bom relacionamento com o Senhor, tem Deus na mais autoestima, mas quando as coisas ficam difíceis, ele já questiona Deus, ele já não quer saber de Deus, ele já se retrai para buscar as soluções em si mesmo ou nas coisas que são ofertadas para ele nesse mundo. Ele está dizendo que esse é um homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Deus não quer isso nos nossos relacionamentos com Ele. Deus quer que nós tenhamos o foco nele, perseveremos nele. Se a gente crê em Deus, irmãos e irmãs, se a gente tem Deus como Senhor de nossa vida, e a gente sabe que Ele é poderoso, que nos ama, para fazer com que nós suportemos as tribulações ou passemos por essas adversidades de maneira segura, Ele vai fazer, Ele nos proporcionará isso, nós devemos ter firmeza nesse relacionamento, não duvidar que Deus é Deus, saber que Ele é Deus e que Ele me ama e que Ele agirá em meu favor, e saber que, ainda que eu esteja passando por situações difíceis, por tribulações, eu sei que Deus tem um propósito nisso e eu louvo a Deus. Eu sei que Ele vai me burilar, eu sei que Ele vai me formar, eu sei que Ele vai me aperfeiçoar, me purificar do mal e estreitar o meu relacionamento com Ele. É isso que tem que estar na nossa mente para sabermos ou discernirmos o momento que a gente vive e então termos sabedoria ao lidar com as situações difíceis.
Dito isso, o terceiro passo que ele coloca aqui para lidar, ele já traz para o aspecto mais prático dessa relação do homem pobre, né, que tinha que lidar com a sua pobreza. E ele diz então no versículo 9, o homem, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E aqui precisa ficar claro, irmãos, que o que Tiago está dizendo, ou combatendo, é aquela tentação de pensarmos que aquele que tem muita riqueza, tem muito prestígio, ele é mais abençoado do que o humilde, do aquele que tem menos, ou do que aquele que tem restrições financeiras, econômicas na sua vida. O que Tiago está dizendo, que não é isso. Não é nisso que consiste a nossa dignidade. A nossa dignidade consiste naquilo que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, em termos sido feitos filhos de Deus, em sermos parte do seu povo. E ele fala então que isso é um tremendo engano, e aí é por isso que ele usa a mensagem do rico sendo insignificante, dentro dessa proposta que ele faz de considerarmos as riquezas como bênçãos. E o que ele está dizendo é que não é isso. Não é isso que dignifica o homem. Não é isso que o torna mais abençoado ou menos abençoado. O que ele está dizendo, ele deixa muito claro agora que o rico ele é insignificante se o seu coração está nas suas riquezas, nas suas posses. E ele diz no que consiste essa insignificância. E ele usa mais uma vez metáfora. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca, a sua flor cai. E ele fala que a riqueza, que pode parecer muitas bênçãos, é como a erva. Vindo o sol, seca e se perde. O sábio também, escrevendo Provérbios, Eclesiastes também, ele fala sobre isso, sobre essa transitoriedade. Então não é nisso que deve constar a nossa fé e a nossa confiança. Deus nos sustenta naquilo que nós temos necessidade. Mas acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa dignidade e toda a nossa riqueza, toda a nossa prosperidade não reside nesses aspectos transitórios da vida. O dinheiro, a prata, o ouro, o ladrão pode vir e roubar, a traça, a ferrugem, corroem, se perde. Mas o que fica é a nossa fé e a nossa certeza de uma habitação eterna que Cristo proporciona por mim e por você. Nisso nós temos que nos gloriar. Nisso, tanto o rico quanto o pobre. Glorie-se na sua dignidade. E a sua dignidade não é riqueza. Isso é coisa efêmera. Isso é passageiro. Quando você morrer, você vai deixar tudo aí. Se você não tiver cuidado, você vai perder tudo que você tem. Não é? Essa é a realidade das coisas deste mundo. Mas aquilo que não pode ser tirado é a dignidade que Deus confere a você em Cristo Jesus, a sua salvação e a realidade da sua vida eterna. Nisso você deve gloriar-se. E essa é uma expressão que anima o nosso coração a perseverar, a não perdermos esse laço com o nosso Deus, a fortalecermos essa relação e caminharmos ainda que os dias sejam duros e difíceis. Em quarto lugar, nós vemos agora ele falando sobre a origem das dificuldades, a maneira então de lidarmos com elas. Também é importante sabermos as suas origens. Então ele começa o versículo 12 dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então mais uma vez a palavra provação surge aqui no mesmo sentido de nos aperfeiçoar, de nos purificar. E ele está dizendo que bem-aventurado, que quer dizer feliz é o homem, feliz a mulher que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, e agora não é mais o aspecto de prova, não é, de aperfeiçoamento, mas de ter sido aprovado, é outra palavra, é outro significado. Passamos por tudo isso, perseveramos, conseguimos atravessar esse mar revolto. O que nos encontra do outro lado é a aprovação, é o like de Deus.
É o joinha de Deus. Fala assim, aí rapaz, aí moça, você se deu bem, você passou por essa situação, você exercitou a sua fé, você não murmurou, você não sucumbiu às dificuldades, às adversidades da vida. Você superou tudo isso com fé e com perseverança. E ele diz, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aos que o amam. E aí, irmãos e irmãs, esse prêmio é o prêmio que todos nós devemos ambicionar em nosso coração. Não as coisas transitórias ou efêmeras dessa vida, como eu já disse, mas a coroa de glória, a coroa da vida que Deus nos prometeu. Prometeu àqueles que o amam, àqueles que não murmuram, àqueles que não questionam a sua existência, àqueles que não questionam o seu amor. E aí ele diz o seguinte, veja só a razão para que isso seja assim. Porque muitas vezes, quando somos tentados ou quando somos provados, nós queremos então colocar a culpa no Senhor. Ele diz aqui, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. E aqui é uma diferença entre tentação e provação. Provação é quando Deus quer nos aperfeiçoar para que a nossa relação com Ele esteja em dia, estreita, segura, forte. Provação tem a ver com a nossa santificação, com esse processo de santificação o qual nós passamos durante toda a nossa existência aqui nessa terra. Tentação já tem um outro objetivo. Somos tentados e somos tentados muitas vezes por nós mesmos, pelas cobiças do nosso coração. E a tentação não tem o objetivo de nos provar, de nos purificar, mas tem o objetivo de nos fazer cair. Tem o objetivo de nos reprovar. Essa é a diferença básica dessas duas palavras. Então ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não, nós somos provados por Deus. Deus permite as provas na nossa vida para nos aperfeiçoar. Mas a tentação não. Veja só. Ao contrário, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E então, veja, enquanto a prova tem o objetivo de nos ascender, não é? De nos elevar à presença de Deus, a tentação ela faz o caminho oposto. E o que é muito significativo aqui nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, é que Tiago diz que a tentação brota da nossa própria condição de pecador. Somos tentados pelas nossas próprias cobiças. E aí, aquilo que Jesus ele usa como metáfora para falar dessa relação, quando ele diz lá, são os olhos a lâmpada do corpo, tem a ver justamente com isso, com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente cobiça. Todo pecado consumado ele tem o seu início no nosso coração, nos nossos desejos. Quando nós cogitamos a prática desse pecado em nosso coração, quando nós cobiçamos, desejamos algo, vou lhe dizer uma coisa, a consequência dessa cobiça, desse desejo acrisolado, alimentado em seu coração, desemboca na prática, no ato consumado. E aí o que Tiago está dizendo, que o perigo disso é que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte, o distanciamento de Deus, o afastamento de Deus. Isso é morte. A concepção real de morte nas Escrituras tem a ver com esse desligamento da presença de Deus. Quando o homem foi alertado no Éden quanto à prática do pecado, ele diz assim, o dia que comeres dessa fruta, certamente morrerás. Ou seja, serás apartado de Deus, do Criador. Por isso, cuidado, ao lidarmos com as provas da vida, as tentações da vida, devemos lidar com
a consciência de que devemos nutrir em nosso coração sempre coisas que sejam boas e que nos levem para a presença de Deus. Tudo isso que Tiago está enfatizando aqui, meus irmãos e irmãs, tem a ver com o fato de, no momento da dificuldade, não questionarmos a Deus, a sua existência, o seu cuidado, o seu amor para conosco. Porque uma vez que fazemos isso, cogitaremos nas coisas que esse mundo oferece, as soluções para nos ajudar a superar as dificuldades. E aí nisso é que nós somos tentados. Somos tentados em pensar que o dinheiro é que vai produzir em nós felicidade. Somos tentados a pensar, a cogitar que as relações imorais desse mundo é o que vão produzir a felicidade no nosso coração. Somos tentados a pensar que os deleites, que os prazeres desse mundo, seja em que área for, em que setor for da vida, essas coisas produzirão a nossa felicidade. Nisso nós somos tentados e isso, sendo praticado, sendo consumado, gera a morte e o afastamento. Por isso ele diz agora, em quinto lugar, não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Por isso os nossos olhos não podem ser afastados de Deus. Por isso os nossos olhos não podem ser embaçados no que diz respeito às expectativas que a gente tem da ação de Deus em nossa vida. Toda a nossa relação com Deus deve estar segura nessa realidade de que a provação existe, a dificuldade existe, mas Deus é quem provê as soluções. Deus é quem nos envolve e produz em nós a boa dádiva, o dom perfeito. É Ele quem nos dá. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como as primícias da sua criação. Irmãos, e o que Tiago agora está dizendo é o seguinte: a maior prova de que toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as bênçãos são advindas de Deus, é o fato de que Ele, por meio de Cristo Jesus, nos tornou novas criaturas, mudou a nossa realidade. Essa realidade de desespero, de morte, de afastamento, não é, de distanciamento da sua presença, Deus já providenciou a correção e Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, simplesmente pelo fato de nos ter regenerado, criados novamente, nos feito renascer em Cristo Jesus. Essa é a prova mais evidente de que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Esse mundo não pode nos oferecer, ele não tem condições de nos garantir aquilo que Deus nos garante, que é toda boa dádiva, que é todo dom perfeito, todo presente que nós podemos receber e usufruir nessa vida e na próxima, na continuidade dela na eternidade. Só Deus é quem pode fazer. Por isso nós não podemos, irmãos, ser enganados pelas sutilezas, pelas ardilosas armadilhas deste mundo. Todos os prazeres e todas as soluções que o mundo produz e nos oferece são enganos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Só saberemos lidar de maneira sábia, produtiva, feliz, com as tribulações e as adversidades da vida, se nós tivermos isso em mente, se isso não fugir da nossa mente e do nosso coração. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, o que ele diz agora é que na prática nós devemos impor essa realidade. E por isso ele agora fala assim: olha, sabeis essas coisas, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mais uma vez ele combate aquele ímpeto do nosso coração em fazer com que nós tenhamos reações contraditórias à nossa fé. Se Deus é o nosso Deus, se nós temos essa fé vívida em nosso coração, se nós sabemos que Deus é quem provê todo o sustento e toda a segurança para a nossa vida, então os nossos lábios não podem produzir outra coisa senão louvor, senão produzir essa certeza
proclamatória de que Deus de fato é Deus e Ele age em nosso favor. Por isso ele diz, seja pronto para ouvir. No momento em que você está passando por essas adversidades, você tem que estar pronto para ouvir, talvez conselhos de irmãos mais experientes, talvez um sermão que venha ao encontro das suas necessidades, ouvir. E aí esse ouvir tem a ver justamente com o aquietar a nossa alma, porque nós somos assim, nós temos as nossas ideias, não é? Nós temos as nossas convicções, e para nós todas elas são perfeitas. Para elas, as nossas ideias, as nossas convicções jamais podem ser alteradas. E aí, muitas vezes, porque somos assim, nós sofremos as consequências de sermos duros, de termos um coração surdo para ouvir a voz de Deus que quer nos comunicar verdades transformadoras. Por isso, Tiago fala assim, no ímpeto da sua ira, para ouvir. Reflita sobre as coisas, seja tardio para falar, porque se você responde no momento da ira, você vai falar bobagem, você vai falar coisas que não deveriam, e muitas vezes vai falar coisas que não se ajustam à fé que você diz professar. Tardio para falar e tardio para se irar. E aí, por último, ele diz assim, por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E muitas vezes nesse momento da ira, nesse rompante da fúria do nosso coração, os pecados se evidenciam e nós muitas vezes de uma maneira lícita queremos defender aquilo que a gente acha justo, achando que aquilo que eu penso ser justo reflete a justiça de Deus. Cuidado! E o cuidado que nós devemos ter é justamente nesse aspecto. Nem tudo que defendemos como justiça reflete a justiça de Deus. Muitas vezes é ídolo do nosso coração, muitas vezes tem a ver com aquilo que a gente entende, com a dureza do nosso coração, em pensar que sabemos mais, pensar que as nossas convicções são perfeitas, saber ou pensar que nada pode nos comunicar alguma coisa melhor do que aquilo que a gente já sabe. E aí, nesse rompante da nossa ira, da nossa fúria, em meio às tribulações e às adversidades da vida, na tentativa de expressar a justiça de Deus, nós estamos simplesmente desvelando os pecados que habitam o nosso coração. Por isso, Tiago é cirúrgico quando diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a razão para isso é que a sua ira, mesmo que você pense que seja lícita, defendendo algo que você acha que seja justo, não reflete a justiça de Deus. Muitos cuidados devemos ter. E as razões, irmãos, para que esses cuidados eles venham para nos envolver, tem a ver justamente com a expectativa que a gente tem que nutrir em nosso coração, de que Deus, pelo seu Espírito Santo, é que tem que agir em nós. Por isso é importante parar para ouvir, demorar para falar. Aplicar esses princípios é algo absolutamente necessário para que lidemos com as circunstâncias adversas da vida de maneira prudente e sábia. Foram 6 pontos hoje, sermão longo, não é verdade? Mas que eu tenho certeza cairá como uma semente muito fértil em seu coração. E não somente esse sermão, mas toda essa série, para mudar a nossa concepção de fé e de obras, de fé e de prática, ajustando o nosso crer com o nosso ser e fazer. Que Deus nos abençoe em todo o tempo, e que Ele mesmo, pela ação poderosa do seu Espírito Santo, nos convença de todas essas verdades, para a glória do seu santo e bendito nome. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos comunica essas verdades, e nós te pedimos que o Senhor, por tua misericórdia, aquiete o nosso coração,
para que ouçamos, ó Deus, silentemente, mas poderosamente, o Teu Espírito Santo que nos comunica essas verdades, nos convence e nos transforma para que a nossa relação com o Senhor se ajuste. Nos ajude, ó Deus, a superarmos as provas da vida, as tribulações dessa vida. E nos ajude, ó Deus, de tal maneira que ao passarmos por todas elas, sejamos encontrados pelo Senhor do outro lado desse mar revolto, mais santificados, mais fortes e mais intensos no nosso relacionamento com o Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe o Teu povo que escuta essa mensagem. E que tudo, Deus, de fato seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando ao encerramento de mais essa transmissão, de mais esse tempo de celebração. E nós queremos agradecer mais uma vez a participação e a presença de todos. É uma alegria muito grande poder contar com você, contar com a sua audiência, mas acima de tudo, contar com a dedicação do seu coração a ouvir a palavra de Deus e a, com seus lábios, expressar a sua devoção, a sua adoração ao Senhor. É motivo de alegria para a gente. Permaneçamos, portanto, em oração também, né? Temos que enfrentar muitas coisas ainda, né? Ainda estamos sentindo falta do nosso convívio presencial aqui. Contudo, ainda entendemos que não é o tempo de estarmos reunidos aqui na igreja e faremos isso com toda segurança quando Deus testificar em nosso coração que é o tempo. Mas para isso precisamos orar para que continuemos sendo preservados por Deus, sustentados pelo seu poder. Convido então a todos que permaneçam nesse propósito de oração, para que Deus inclusive abrevie esse nosso tempo, para podermos estar juntos aqui e celebrando a vida, celebrando as bênçãos do Senhor sobre nossa vida e até mesmo dando as mãos uns aos outros para prosseguirmos juntos enfrentando as adversidades da vida, tá bom? Nós estamos programando para o primeiro domingo de setembro, já deixa anotadinho aí na sua agenda, o nosso segundo drive-in, para mais uma vez podermos fazer aquele culto aqui no nosso estacionamento, celebrar a ceia nesse dia, tá? Então, se você quiser, já esteja se programando aí. Nós vamos ter que fazer limitação também do número de vagas. Então é importante que a partir do momento que saia o formulário para inscrição, você que pretende participar, preencha, dê o seu nome, confirme a sua presença, que é para a gente poder organizar tudo, tá bom? Estamos planejando então para o primeiro domingo de setembro e é uma maneira que a gente tem de que mesmo não estando aqui presencialmente dentro do templo, pelo menos uma vez por mês, a gente, com todos os cuidados, a gente poder fazer esse culto ali ao ar livre, tá bom? Que Deus nos abençoe para que a gente tenha ali um tempo muito bom, muito precioso também, tá? Também quero pedir aos irmãos que se alguém tiver doações a fazer lá para o Projeto Renascer, nós estamos recebendo para organizar a nossa ida lá para levar tudo aquilo que a gente receber, as doações. Nós já temos 20 cestas básicas, com alimentos e kit de limpeza, e se os irmãos quiserem contribuir com mais alguma coisa,
esse é o momento de você fazer, entrando em contato comigo, ou com o Flávio, ou com a Vera, para a gente organizar a nossa ida lá, entregar essas doações, tá bom? E, irmãos, as nossas atividades semanais continuam, PG da quarta-feira, temos tido uma reunião de oração muito gostosa na terça-feira, importante a igreja participar. Irmãos, se nesse tempo de dificuldade, né, de isolamento, a gente, com toda essa tecnologia que a gente tem à disposição, a gente não se dispõe a participar de uma reunião de oração, então alguma coisa está errada, não é? Então nós temos feito meia horinha, não é? Das 8h30 às 9 da noite, um tempo onde a gente compartilha os motivos de oração e a gente ora. Então reserve esse tempo também para você participar conosco, tá bom? Nossa reunião de oração tem sido muito boa, tem sido conduzida pelo nosso irmão presbítero Mauro, tem sido de fato uma bênção. O PG de quarta-feira com o Tiago também tem sido um momento muito gostoso, de descontração, né? Mas ao mesmo tempo de reflexão e de oração também. Participe também desse tempo. Além de tudo isso, nós temos tido a escola dominical, que tem sido um momento também muito gostoso de aprendizado, onde nós podemos partilhar da palavra de Deus em temas práticos, né, do nosso dia a dia, não é? E temos ouvido aí alguns professores muito bons, Paula Nasser tem participado conosco, tem nos abençoado, o pastor Itamar, então para você matar a saudade do pastor Itamar, ele tem trazido lá também algumas aulas para a gente, e o nosso time da casa, né, o presbítero Flávio, o presbítero Mauro, eu tenho participado, o reverendo Alain, enfim. Então é um momento bom para que a gente participe. Além de tudo isso, temos também não somente os adultos, né, participando, mas temos as atividades para os nossos adolescentes também. Incentive aí os adolescentes a participar, convidem os amigos a participar. O Jean tem feito o PG às sextas-feiras e também uma escola dominical no domingo, depois desse nosso tempo aqui. Então agora, encerrando aqui esse momento de celebração, vai ter a escola dominical dos adolescentes, com um tema também muito legal, muito prático e importante para o crescimento dos nossos adolescentes. Então é isso, irmãos, vamos juntos, prosseguindo aí em fé, perseverando, que é olhar para Deus sem titubear, sem duvidar da sua existência, do seu plano, do seu propósito na nossa vida e do seu amor para conosco. O amor que já foi provado de maneira definitiva pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos, portanto, a salvação por meio desta graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos conduza em todas as coisas. Olha, um beijo no coração e boa semana a todos. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh
Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem